Bom, vamos lá pessoal, vamos falar então da nossa aula de banco de dados. O nosso assunto hoje vai ser normalização de dados, que é um assunto que traz uma série de dúvidas aí para quem está começando a desenvolver um banco de dados aí. Beleza? Então, o que é normalizar, né? Normalizar é otimizar tabelas ou relações. Toda vez que eu falar tabela ou relação aqui, é a mesma coisa, né? Que é o local onde temos os campos e vamos armazenar os dados, né? Ou as tuplas, certo? Então, para que essa otimização? Para que não haja redundância, né, dos dados. Que tipo de redundância? Pode acontecer várias redundâncias. Por exemplo, eu posso ter várias vezes o nome do cliente numa venda e cada vez o nome está escrito de uma forma. Né? Para um banco de dados, isso não é o mesmo nome. Pode causar problemas aí numa eventual consulta. Outra redundância é ter, por exemplo, o nome distribuído em várias tabelas. Né? E aí pode acontecer também do nome estar escrito de forma diferente e não bater os dados das relações aí, certo? E como é que eu faço isso, né? A normalização ela é dividida em níveis, né? Que nós chamamos de formas normais ou FN, né? Nós temos aí tantas formas normais quanto necessário. Né? Nós vamos trabalhar aqui apenas três formas normais que são o suficiente para a maioria dos casos aí. Mas existem outras formas normais. A gente fala da quarta, né, da quinta, né, a FNBC e assim sucessivamente. Né? Existe também na internet, né, é, um vasto conteúdo sobre normalização aí para quem tiver vontade, porque é um assunto muito específico, só procurar normalização de dados, né, para dar uma aprofundada no estudo, uma vez que aqui eu vou passar, né, as formas normais dentro de um assunto, né, para um público que não tem muito conhecimento. Vamos tomar, por exemplo, né, esse formulário aqui. Então, eu tenho um pedido de venda que tem os dados do cliente, né, o nome, o código, o endereço, RG, CPF, telefone, tem o número, a data, né, o total vendido e o vendedor. E também possui os itens vendidos aqui, que são os produtos. Então, nós vamos tomar por base esse formulário para a gente poder aplicar a normalização. É claro que você olhando para cá, você já consegue enxergar algumas relações. Né? Você consegue enxergar que vai existir uma tabela de cliente, né? Uma relação pedido, uma relação produto, uma relação vendedor. É normal, é natural pensar assim. Mas por que isso ocorre? Né? E a normalização ela explica isso, além de ajudar a deixar a tabela mais organizada, de forma a evitar redundâncias aí. Beleza? É, Se eu não pensasse em normalização, ou se eu não pensasse em criar tabelas já de uma forma natural, é, os meus dados ficariam distribuídos da seguinte forma. Né? Então aqui eu tenho o pedido 1 com os seus itens vendidos, né? E o pedido 2 com os seus itens vendidos. Né? E tudo ficaria assim. Né? Numa tabela só, né? Com essa distribuição. Coisas que não dá para acontecer no modelo relacional. A gente vai ver o porquê. Então vamos lá, vamos aplicar então a primeira forma normal, ou a 1FN. Né? Que ela diz? Eliminar campos multivalorados. Né? Então, aqui o nosso autor aqui diz que uma tabela está na primeira forma normal se todos os atributos contêm valores atômicos. Vamos discutir o que é atomicidade de valor aí. Né? O outro autor aqui indica que uma tabela está na forma normal se ela não contém ou quando ela não contém tabelas aninhadas. Vamos discutir isso também, que está no nosso exemplo. Então, analisando com base nos dois autores que citam a primeira forma normal, o que são valores atômicos? Né? Valor atômico é quando tem apenas um valor por campo. Por exemplo, o número ele só tem um valor, né? Que é o número do campo. A data só tem um valor. Né? O nome só tem um valor aqui. O código só tem um valor. O RG só tem um valor. O CPF só tem um valor. Certo? Então, esses são campos atômicos. O que não tem um valor aqui? Né? Por exemplo, o endereço. O endereço ele possui múltiplos valores. Como assim múltiplos valores? Ele tem o nome da rua, ele tem o número da casa, ele tem o bairro, ele tem a cidade e ele tem
o estado, certo? E isso se repete aqui embaixo. Então isso aqui é um atributo composto. Então nós precisamos decompor esse atributo de forma que ele fique com valores atômicos aí. O que é uma tabela aninhada? Uma tabela aninhada é quando eu tenho dados de uma tabela dentro da outra. Olha aqui os produtos. Todos esses produtos aqui são referentes ao pedido 1. Então eu tenho uma tabela aninhada aqui de itens, vendidos para esse pedido aqui. Certo? Mesma coisa acontece aqui. Eu tenho itens alinhados para esse pedido aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor isso de forma a criar uma relação para a tabela alinhada e decompor em atributos o endereço. Então, olha só como é que ficou aqui. Ficamos com duas relações, onde está aqui os campos atômicos. Aqui eu optei por deixar o endereço com o número aqui junto, mas poderia também decompor em endereço e número. Alguns dos administradores de dados, no momento do desenvolvimento, recomendam que o sobrenome fique separado do nome, mas eu optei por deixar num só. Nós tínhamos também o vendedor, que tinha o seu código e o seu nome, tudo junto. Nós também decompomos esses dados aqui em código vendedor e o nome. E aqui a tabela aninhada, nós criamos uma nova tabela aqui, certo? Onde nós criamos uma chave primária composta aqui, ela é composta por dois atributos. Esse número do pedido aqui, ele é responsável por ligar a esta relação do pedido, de forma que eu tenho aqui, com base no pedido 1, aqui eu consigo enxergar quais são os itens dele. Se eu olhar o pedido 2, eu consigo enxergar quais são os itens dele. E aí está aplicado a minha primeira forma normal. Com base nisso, podemos ir para as próximas formas normais. Segunda forma normal. Segundo o autor aqui, ele tem que ter aplicado a primeira forma normal e não pode ter dependências parciais. Vamos trabalhar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma dependência parcial. Uma tabela está na segunda forma normal, ele está aqui falando de novo, se estiver já na primeira, e o atributo não chave possui uma dependência funcional completa, ou também alguns autores chamam de dependência funcional total da chave primária. Observação, muito importante isso. Uma relação só para ser aplicada a 2FN precisa necessariamente ter uma chave primária composta. Então eu só consigo aplicar a segunda forma normal se eu tiver uma chave primária composta. Senão ela já está aplicada e nós vamos para a terceira. No nosso caso aqui, eu deixei essa chave composta aqui justamente para a gente poder aplicar a forma normal aqui. Eu optei por não criar uma chave primária artificial. Poderia ter criado aqui um número sequencial dos itens aqui, também não teria problema. Mas eu optei por não fazer isso. Então, o que acontece aqui? A relação de pedido-venda, ela não tem chave primária composta, então eu nem vou analisar ela nesse momento aqui. A relação itens-pedido, ela tem uma chave primária composta, então nós vamos analisar o que é dependência parcial e o que é dependência funcional total. A dependência funcional total diz que um atributo depende totalmente de sua chave primária. Então eu tenho que analisar aqui e verificar quais atributos dependem totalmente dessa chave primária aqui. Então vamos lá, descrição. A descrição depende do código do produto? Depende. A descrição depende do número do pedido? Não, não depende. A descrição do produto, ele é um atributo que depende apenas do seu código do produto. Então ele não é uma chave, ele não é uma dependência funcional total, ele é uma dependência parcial, certo? Então se não depende da total, ele é parcial. Vamos analisar aqui o preço unitário. O preço unitário, ele depende do produto? Depende do código do produto, sim. Ele depende do número do pedido? Também depende, porque o preço unitário, ele me indica que é desse pedido e desse produto, certo? Então ele tem uma dependência parcial, uma dependência total, uma dependência funcional total. O mesmo serve para quantidade e o mesmo serve para total aqui. Esses três atributos aqui, eles dependem totalmente da chave primária composta.
Então quer dizer que eles vão continuar aqui nos itens do pedido, né? A descrição, como ela é uma dependência parcial, ele vai ter que sair daqui e ir para uma outra tabela. Vamos decompor isso numa nova relação. Então ficaria desse jeito aqui. Eu tenho itens do pedido, apenas com a chave primária, e os seus atributos que dependem totalmente dele, de acordo com como estava aqui e eu falei no slide anterior. Criei uma nova relação, onde a chave primária aqui, que é a chave de dependência lá, ele vira uma chave primária aqui também. E aí, com base na chave primária, eu consigo descobrir quem é o produto. Então, se eu olhar aqui 3000, eu sei que é a caneta. Se eu olhar aqui 3006, eu sei que é o papel. Então, com base no código aqui, eu consigo saber qual é a descrição. Beleza? E aí eu adicionei mais dois atributos aqui à minha relação. Não precisaria, não é obrigatório, mas eu adicionei. Com uma observação importante aqui. O preço unitário, ele está aqui e ele também está aqui. E aí você vai falar, Samuel, você está contrariando, a questão das redundâncias que se falou, que a normalização eliminaria as redundâncias. Mas o preço de um produto ele é uma redundância necessária. Por quê? Porque hoje, a caneta custa 3.000 aqui. Desculpa, a caneta 3.000 custa R$1. Ontem ela pode ter custado 50 centavos. Amanhã ela pode custar R$1,20. Então, os itens do pedido têm o preço daquele item no momento da venda do item. Então, se na semana passada ele foi vendido por 50 centavos, está aqui o preço normal de 50 centavos naquele pedido. Se amanhã ele for vendido por R$1,20, ele vai constar aqui o valor da última venda. Aqui o preço é o preço do produto, é o preço atual do produto. Então esse cara aqui ele alimenta esse aqui, mas esse cara aqui é sempre o preço atual e esse aqui é o preço de acordo com a época que foi vendida. Então é uma redundância aí necessária. Beleza? Então feito a segunda forma normal, nós vamos para a terceira forma normal. O que diz a 3FN? Primeiro, tem que estar a segunda forma normal aplicada, nós já acabamos de fazer isso, e não pode conter dependências transitivas. Nós vamos eliminar dependências transitivas, certo? Uma tabela está formal, além de estar na 2FN, e o atributo não chave não possui uma dependência transitiva da chave primária. Então nós temos aqui, vamos trabalhar com atributos não chave. Na segunda forma normal nós trabalhamos com atributos chave. Então o que é isso? Vamos avaliar aqui agora. Então eu vou avaliar todo o contexto. Eu tenho aqui na relação de pedido-venda o meu atributo chave. Certo? Quem é que depende desse atributo chave? Certo? Quem depender do atributo chave não é uma dependência transitiva. Certo? Então vamos lá. Data depende do número? Depende. O código do cliente depende do número do pedido? Depende, para saber qual foi o cliente. O nome depende do número do pedido? Não, não depende. O nome é um atributo que depende do código cliente. Olha só, o nome depende do código cliente. E o código cliente não é um atributo chave, porque o único atributo chave aqui é o número. Então o código cliente é um atributo não chave. E nós temos um atributo que depende de outro atributo que não é chave. Então é isso que diz a terceira forma normal. Então todos os dados referentes ao cliente, eles dependem do código cliente. Endereço, bairro, cidade, junto com o estado, o RG, o CPF e o telefone. São atributos que dependem do código cliente, que é um atributo não chave. Isso é uma dependência transitiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor esses caras aqui, e transformá-lo numa nova relação. Pegar todos esses atributos e jogar na nova relação. Onde na nova relação esse atributo vai se tornar uma chave primária. Então lá na tabela de cliente, na relação cliente, ele vai se tornar uma chave primária e aqui ele vai ser uma chave estrangeira para fazer a ligação. Vamos ver se existe mais alguma dependência transitiva aqui. O código vendedor depende do número? Depende, porque é o código do vendedor daquele pedido. E o nome vendedor depende? Não, não depende do atributo chave, não depende do número. Mas o nome vendedor depende do seu código, do código vendedor.
Então temos mais um aqui, atributo que depende de outro atributo não chave. Então esse cara aqui vai ser decomposto e criar uma nova relação, uma nova tabela para esse cara aqui. Então, com base nessa análise, eu vou ter duas novas relações, né? Uma relação de cliente e uma relação de vendedor. E o código vendedor, que aqui não é chave, na relação de vendedor, ele vai virar um atributo chave. E o total? O total depende do número. Aqui embaixo, nós já vimos feito a segunda forma normal, né? Eu sei aqui que todos os atributos dependem funcionalmente, né, da chave primária composta. E aqui vamos fazer uma análise rápida. A descrição depende do código? Depende. Né? O preço unitário depende do código? Depende. O preço unitário depende da descrição? Não, não depende. Ele depende exclusivamente do código. E a quantidade em estoque depende do código. Então aqui não tem dependência transitiva. Certo? Então dependência transitiva é quando atributos dependem de outro atributo não chave. Quando o atributo ou atributos dependem de outro atributo não chave. E aí, como é que ficaria essa decomposição? Ficaria dessa forma aqui. Criei uma relação de cliente com aqueles atributos que eu falei anteriormente que ia puxar para cá, né? E aí o código do cliente que está aqui, que viraria a chave primária, como eu disse, né? Ele vai ligar aqui com o código cliente. Então eu sei quem é o cliente 1000 através do código. Então olha aqui o código 1000, vou buscar na relação de cliente. Olha aqui o código 1001, né? Eu vou buscar na relação cliente. Aqui está errado, né? Está 1002, mas é 1001. Mesma coisa aqui no vendedor, né? Criei uma relação de vendedor, onde o código vendedor que não era atributo-chave, aqui é para ser código vendedor, está errado. Né? O código vendedor que não é atributo-chave, aqui ele vira a chave aqui para poder fazer a ligação entre ele. Então, através do código eu sei quem é o vendedor daquele pedido. Então, olha aqui, 26, né? E vou procurar aqui, é o Mário. 27 é o Bowser. E aí adicionei mais uma comissão aqui. Não precisaria fazer, mas aproveitei para adicionar. Certo? Então, é isso que aconteceu. Então, eu tenho aqui com a relação. Notem que elas continuam, né, dentro da relação pedido, elas continuam sendo não chave primária. Eles são chaves estrangeiras para ligar com outras relações. Certo? O número pedido aqui liga com o número pedido aqui, né, e o código vendedor, o código produto liga-se com o código produto aqui. Aí, com base nisso, fica até fácil da gente montar um diagrama de entidade de relacionamento. É só olhar aqui, né, um pedido possui N itens, está aqui, ó. O 1 tem 3 e o 2 também tem 3. Né? Um produto está em N vendas, só olhar aqui, ó, o produto 3000 ele está aqui e o produto 3000 ele está aqui. Então o produto pode ser vendido mais de uma vez. Né? Um cliente, né, faz N pedidos, aqui só tem um, mas ele faz N pedidos. Né? E um vendedor também emite N pedidos. Então, com base nisso, a gente cria aqui o nosso diagrama de entidade e relacionamento. Né? Um vendedor emite N pedidos, um cliente faz N pedidos, um pedido possui N itens e um produto está em N itens. Né? Então, aqui está. Não precisa ser colorido o diagrama, eu só fiz colorido aqui para vocês verem onde está cada relação. Lembrando que aqui o atributo que tem o underline, né, que é sublinhado, é o atributo chave primária. Né? A gente não, aqui nesse modelo, a gente não costuma demonstrar as ligações de chave estrangeira. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Vamos para a próxima aula aí, que vamos falar um pouquinho de dicionário de dados aí, para ver como é que, com base nisso aqui, como é que a gente vai organizar os dados. Beleza, gente? Então, até a próxima.